Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz de Jesus ilumine os nossos pensamentos e nos fortaleça no caminho que escolhemos traçar. Que seja de luz, de fé, de compromisso, de muita paz. Que Jesus abençoe os nossos caminhos para que possamos aprender sempre mais a caminhar segundo os seus ensinamentos. Graças a Deus. E o nosso tema hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 141 chama-se Renova-te Sempre. Começa com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Palavras de Paulo. E Emmanuel vai comentar com a gente. E ele diz: cada dia tem a sua lição. E relembra muito as palavras de Jesus, que diz: a cada dia basta a sua própria aflição. E a gente vive com medo do amanhã, esquecendo de viver o hoje. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Nós passamos pela vida vivendo várias experiências e nessa caminhada de experimentação da vida, muitas vezes a gente fica fixado no que não foi, esquecendo de aproveitar o que já fomos. Cada problema obedece a determinado objetivo. É difícil a gente pensar que os problemas têm algum objetivo que não seja o de fazer a gente sofrer. A gente esquece que sem esses que a gente chama de problemas, essas dificuldades, a gente estaria estacionado no mundo, porque se a gente nada fizer, nada vai acontecer. Então é preciso que a gente experimente, e muitas vezes as dificuldades e os problemas estão mais na maneira como a gente vê do que necessariamente do que eles realmente são. A gente precisa confiar que as coisas estão acontecendo por um motivo, mas não numa contemplação, num fanatismo, num dogmatismo que faz com que a gente fale amém, e sim, é isso mesmo, mas sim de compreensão, de entender por que uma coisa acontece, qual é o objetivo dela, o que ela traz para nosso aprendizado, e a partir daí ele deixa de ser um problema, passa a ser um desafio. Porque se a gente recebe esse problema é porque nós somos capazes de solucioná-lo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. E veja que essas são coisas, são situações que a gente chama de problemas, mas que acontecem com todo mundo. Né? Todos nós em algum momento estaremos doentes, nem sempre teremos todos os recursos materiais que a gente imagina, a gente vai sim sofrer desilusões porque a gente põe muitas vezes a nossa expectativa no outro e o outro vai escolher a vida que ele quer viver e muitas vezes não é da maneira que a gente acha que é correta e a gente se sente desiludido, quando na verdade cada um tem direito de viver a vida como achar melhor. E da velhice, porque graças a Deus ficaremos velhos, porque senão morreríamos na juventude e perderíamos a oportunidade de aprendizado, se é que para isso estamos aqui. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Toda vez que a gente foge dos problemas, que a gente foge dos desafios, das oportunidades de aprendizado, de crescimento, e a gente começa a se julgar ou muito acima deles, que não merecemos, não deveríamos sofrer determinadas situações, ou que não somos capazes de resolver essa ou aquela situação, a gente vai se deixando abater e a gente vai se deixando levar pela desistência, pela preguiça muitas vezes,
porque a culpa, o papel de vítima, às vezes é um pouco confortável para a gente, porque a gente espera que outras pessoas deem soluções para as coisas, para as tarefas, para as situações que somos nós que estamos vivendo. É claro que a gente tem por obrigação ajudar uns aos outros, porém, a solução do problema que está diante de nós e foi dado para nós, somente nós vamos poder resolver. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Pode haver e pode ser a pessoa mais poderosa, com mais recursos no planeta. Ele também tem esse encontro marcado com a transformação do corpo em pó. E depois que a gente passa pela transformação da morte, e isso iguala a todos nós de alguma maneira, por mais que a gente fala, não, mas aquele morreu numa situação extremamente difícil, o outro tinha todos os recursos, tudo que era possível a favor dele, por isso a vida foi prolongada há muito, e ele teve todas as oportunidades, sim, mas o final, que é a morte, é igual para todos. E não importa como a gente vai morrer, e sim como a gente vai viver a nossa vida. E a gente tem notado aí civilizações que eram muito superiores, que tinham grande aprendizado, grandes construções morais, inclusive, e elas desapareceram. E a gente olha para elas e não se conforma de como elas estão naquele estágio hoje. É porque a vida é dinâmica e a gente está aqui para aprender. E a gente nasce num determinado lugar, aprende o que tem que aprender e volta numa outra oportunidade, talvez em outra situação, para aprender como é que é o outro lado. Talvez em situação mais difícil, talvez em situação mais confortável, mas sempre para o nosso aprendizado. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. É complicado falar isso para alguém que está sofrendo, e às vezes sofrendo de uma maneira muito cruel, muito pesada. E não é nesse momento que a gente tem para falar para a pessoa que se você tem essa prova, é que ela veio para você, você precisa pagar ou você precisa resgatar, o que quer que seja. Aí entra a nossa parte do outro lado da situação, quando nós pudermos ser o consolo, a solução, o ouvido, né, o apoio. Mas a gente sabe que tudo que a gente passa na vida são necessidades para o nosso aprendizado, para que a gente se supere. E se a gente tiver a plena convicção de que Deus está no comando e de que quer que seja a dificuldade que se apresente para nós, nós fomos talhados para superar essas dificuldades, em algum momento a gente vai trocar essa dor, esse sofrimento, pela capacidade de desafio, porque sabemos que Jesus, que Deus confia que nós somos capazes, e aí dá um certo orgulho saudável de saber que se aquela dificuldade está se apresentando para nós, é porque nós já temos as ferramentas para solucionar e para superar essa dificuldade. E como espíritas que somos, a gente tem que ter sempre em mente de que a morte, a doença, a dor, a riqueza, a pobreza, os sofrimentos emocionais, sejam eles quais forem, todo tipo de provação, são passageiros. E a gente vai ter oportunidade de experimentar outras atividades, outras experiências, e para isso a gente precisa estar preparado. Então, não há dor, não há mal que dure. E ele diz, recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus.
E aceitar a vontade de Deus não está em permanecer em sofrimento, mas em buscar os recursos necessários dentro de nós ou fora de nós para superar essas dificuldades, para aprender e levar adiante o trabalho que a gente se propôs a fazer. Muitas vezes a gente fala, eu não pedi por isso, mas em alguma maneira a gente pediu sim. A gente muitas vezes pede força e Deus nos dá a dificuldade para que a gente possa testar a nossa força. Muitas vezes a gente pede coragem e Ele nos dá um desafio um pouco mais difícil para que a gente possa provar que somos corajosos. Às vezes a gente pede uma oportunidade de ajudar alguém, de ser bom, e as pessoas passam por dificuldades ao nosso redor e às vezes a gente nega ajuda, sendo que era exatamente essa a experiência que a gente precisava passar para provar que somos bons, para provar para nós mesmos que podemos fazer coisas melhores. E ele diz: a moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. E muitas vezes as moléstias, as enfermidades são causadas pelos nossos próprios abusos. E a gente precisa ter consciência disso para não culpar o mundo por situações que muitas vezes a gente se coloca. Quando a gente tem os nossos vícios, quando a gente excede em maus tratos ao nosso corpo. Então, às vezes, a gente tem, sim, doenças que poderiam ser evitadas. E aquelas que a gente não poderia evitar, aí sim, são testes para que a gente supere as nossas dificuldades e para que a gente ganhe força. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. E sim, a dificuldade financeira, a dificuldade de conseguir recursos é sempre um obstáculo educativo, porque se a gente propõe a superar essa dificuldade através do trabalho, do esforço, às vezes, muitas vezes abrindo mão de conforto, de situações, mas entendendo nisso, aprendizado, crescimento, fortalecendo o nosso íntimo, sim, a gente vai estar educando, porque nós precisamos fisicamente de poucas coisas para manter o nosso corpo saudável, a nossa mente sã e as nossas oportunidades de convivência, de harmonização com as outras pessoas. Nós não precisamos de muitos recursos para fazer o que tem que ser feito. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. E a todo momento nós estamos aí sofrendo algum tipo de desapontamento, às vezes pela ingratidão de uns, às vezes pela não reconhecimento dos nossos esforços. Mas se a gente ficar pensando só nisso, a gente fica paralisado e não faz o que tem que ser feito. Toda vez que a gente entender que todas as dificuldades são para nossa melhora e não da dos outros, a gente trabalha com mais força, com mais coragem e deixa de se desapontar tanto, porque muitas vezes a gente está ajudando, está querendo fazer as coisas, até mesmo para aqueles mais próximos, para os nossos queridos mais próximos, esperando algum tipo de reconhecimento. Quando ele não vem, a gente chama de desapontamento. Quando, na verdade, então, a gente está fazendo mais pelo reconhecimento do que pela vontade, pela certeza de que precisamos ajudar. A senectude ou a velhice do corpo físico é fixação de sabedoria para a felicidade eterna. E que bom se nós pudermos aprender ao longo da vida para, na velhice, entender todas as dificuldades pelas quais passamos, como ensinamento. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Somos seres imortais, a nossa alma é imortal e é com ela que a gente tem que estar mais preocupado. O envoltório físico e tudo de material que nós temos são apenas instrumentos no trabalho
para nossa renovação, para a vida imortal. Que ela seja plena, que ela seja forte, que ela seja útil e que ela possa transformar não só a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. Muita paz. E a gente sempre faz as nossas vibrações, mentalizando sempre muita luz, envolvendo os nossos companheiros de caminhada, sobretudo os países em guerra, pelo nosso Brasil, pelos nossos irmãozinhos doentes, por aqueles que estão em sofrimento, para que possam, como diz a lição, se fortalecer e entender a sua jornada, a sua caminhada, e que ela seja envolvida em luz, em fortalecimento e muita paz. A gente vibra pelos nossos queridos, por aqueles que convivem mais próximos de nós, sejam envolvidos em nosso amor, na nossa luz. E deixamos uma vibração em branco para que o plano maior possa levar aonde for mais necessário, pedindo humildemente por nós mesmos, para que sigamos trabalhando pelo nosso crescimento e daqueles que estão ao nosso redor. Graças a Deus. E assim encerramos mais um aprendizado, rogando a Jesus que nos fortaleça em espírito, para que sejamos fortes, corajosos, para que tenhamos bom ânimo, para que sejamos, como Ele ensinou, exemplo de fé, de amor, de bondade, de fraternidade, para que sejamos exemplos vivos do Evangelho que Ele nos deixou. Graças a Deus.